Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que o calendário do senador Cid Gomes para ele decidir se sai ou não e para onde vai depois de sair do PDT, me parece que é só uma enganação. Depois de vai e vem, o senador anunciou publicamente que no dia 4 de dezembro, ele, um grupo de deputados estaduais, prefeitos, vereadores, enfim, todos os seus correligionários que ainda estão no PDT, iriam definir para que partido seguiriam. Isso ocorreria no dia 4 de dezembro. 4 de dezembro passou. Aí o senador disse, não, ainda não concluímos os entendimentos, as conversas, mas vamos decidir isso no dia 11 de dezembro. 11 de dezembro, ontem. Aí, quando foi ontem, o senador chega e diz, bom, ainda não concluímos, faltam uns acertos finais. Mas, no dia 18 de dezembro, nós concluiremos. Também não vai concluir coisa nenhuma 18 de dezembro. O senador quer ganhar tempo, porque, como nós já dissemos aqui ontem, no dia 31 de dezembro, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, oficialmente deixa de existir no estado do Ceará. No dia 31 de dezembro, se expira o prazo de vigência do Diretório Estadual do PDT. O senador quer ganhar tempo para chegar até aí. Ademais, o senador, que é inteligente, sabido, sabe muito bem que a quase totalidade dos deputados estaduais do PDT hoje, a totalidade dos prefeitos e a quase totalidade dos vereadores do Ceará, ainda afiliados ao PDT, não são liderados do senador Cid Gomes. Ele sabe disso. Eles foram liderados do senador enquanto o senador era governador do estado do Ceará. Ele foi governador do estado do Ceará, de fato e de direito, durante 8 anos. Foi eleito e reeleito durante 8 anos. Então, ele era o líder. Os prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, todos o tinham como o grande líder. Terminou o seu governo, ele elegeu Camilo Santana e e continuou sendo governador de fato. De direito, o governador era o Camilo Santana. De fato, o governador era Cid Gomes. E aí, todos, deputados, prefeitos, vereadores, continuaram com ele, porque não perderam nada do governo e, ao contrário, alguns até ganharam um pouco mais. Quando alguém tinha uma dificuldade no governo, aquela obra atrasou, aquela promessa do ajuda financeira para a prefeitura tal, não saiu. Esse pessoal não recorria ao governador Camilo Santana, não. Eles recorriam ao governador de fato, Cid Gomes. E este, imediatamente, ligava para o secretário, onde o assunto, a questão estava lá suscitada, ligava para o secretário e dizia, olha, fulano, o que é que está acontecendo com o deputado tal, a prefeitura tal, que o negócio dele aí não está andando? E imediatamente andava. Todos os secretários, quase todos, a grande maioria dos secretários do governador Camilo Santana
obedeciam ao governador de fato, Cid Gomes. Há um ano, praticamente, a completar agora no dia 1º de janeiro, Cid não é mais aquele, embora continue senador, mas não é mais aquele. Não é o governador de fato. Ele não tem a coragem de ligar para nenhum secretário do governador, é humano, e ordenar que faça isso ou aquilo. O governo hoje é realmente do PT, o governador é o Mano de Freitas. Portanto, os deputados não têm mais a que recorrer a Cid para resolver um problema do governo do Estado. Eles têm que recorrer realmente ao governador, é o Mano. Me parece que nem mesmo o ex-governador Camilo Santana tem o prestígio que todos admitiam que ele tivesse no atual governo. A propósito, o governo é o Mano de Freitas, vai fazer uma mudança no seu secretariado a partir do início do próximo ano, exatamente para retirar qualquer alimentação de alguém que tinha com a possível influência de Camilo no governo. A propósito de Camilo, o noticiário nacional começa a dar sinais de desgastes dele no Ministério da Educação. Hoje, há poucos dias, o noticiário político dava conta de alguns estremecimentos de ministros do Palácio com o ministro da Educação. E hoje, a coluna política do jornal O Estado de São Paulo abre com uma informação que diz respeito a essa dificuldade do ministro. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. Bom, para evitar uma derrota em plenário, o ministro da Educação, Camilo Santana, vai enviar à Câmara a retirada da urgência constitucional do projeto de reformulação do novo ensino médio. A decisão foi tomada após o relator da pauta, Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, excluir em seu parecer pontos considerados fundamentais pelo governo, como a carga horária mínima de 2,4 mil horas para a formação básica. Ex-ministro da Educação de Michel Temer, Mendonça fechou seu relatório com apenas 2,1 mil. Sem a retirada da urgência, o relator levaria melhor na votação antes prevista para hoje. Nos bastidores, a base do governo culpa Camilo Santana por suposta falta de articulação. Afirmam que se o ministro fosse mais hábil e mais aberto ao Congresso, Arthur Lira, presidente da Câmara, não teria designado Mendonça como relator. Por outro lado, os interlocutores de Camilo Santana negam problemas na relação com o Congresso e dizem que a retirada da urgência ocorre após um pedido de líderes da Câmara que solicitaram mais tempo para analisar a proposta. Bom, Mendonça Filho, deputado, ex-ministro da Educação. Camilo, o projeto do Camilo, quer reformar ele quer reformar a reforma do ensino médio que havia sido feito no governo passado. Os deputados do Centrão não admitem isso. E Mendonça Filho é o relator da matéria. Aliás, essa reforma proposta pelo governo Lula é realmente muito questionada, porque a reforma anterior já contemplava muitos interesses da própria educação nacional. Vamos fazer rapidamente um intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Evandro Leitão, presidente da Assembleia, deputado estadual, se tiver juízo,
não se desfilia do PDT tão cedo. E, para isso, para essa questão, ele parece ter juízo, depois de, sem dúvida, ser advertido por seus advogados. Hoje, Evandro é só um falastrão, essa história de quero ir para o PT, tem muita afinidade com o PT, pediu para se filiar, pediu ontem, num ato com poucas pessoas de influência no PT, pediu para se filiar ao partido e admite e alimentou a ideia de que essa filiação pode acontecer até o próximo sábado. Começa aqui, nesse movimento que ele fez de pedido de filiação ao PT, não estavam lá nem o ministro Camilo Santana, que é o seu padrinho político para ingressar no PT, e muito menos o governador Eumano de Freitas. Pois bem, eu continuo dizendo que no momento, ele é apenas um falastrão, tentando enganar os incautos. A carta de anuência que o Cid deu ao Evandro Leitão para que ele pudesse sair do partido sem ser molestado pela lei da fidelidade partidária, isso aconteceu num determinado momento que o senador Cid assumiu interinamente a presidência do PDT cearense, mesmo que o TRE tenha validado esse documento, o TRE, uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, validou a carta de anuência, portanto, autorizou, garantiu a saída de Evandro sem nenhum problema com a Justiça Eleitoral. Então, essa anuência, essa decisão do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral cearense, no momento, ela não tem nenhuma validade. A decisão do TRE está suspensa. Por que está suspensa? Porque houve um recurso. E se está suspensa, o deputado Evandro Leitão é filiado ao PDT ainda. O recurso do PDT contra a decisão do TRE, atenção, o recurso do PDT contra a decisão do TRE suspende os efeitos da decisão que validou a carta de anuência. Se suspendeu os efeitos, Evandro Leitão não tem a garantia da justiça para deixar o PDT. Essa carta de anuência do PDT cearense, ela só vai ter validade ou nenhuma validade depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E a decisão do Tribunal Superior Eleitoral com relação a essa questão só sairá no próximo ano, fevereiro, só quando fevereiro chegar. E olhe bem, se a matéria chegou lá, porque o recurso do PDT aqui no Ceará ainda não foi julgado pelo TRE. É um embargo de declaração. É um recurso realmente só para constar, porque geralmente ele não altera coisa nenhuma. No recurso é para esclarecer alguns pontos do acórdão da decisão que havia sido tomada. Essa decisão, desse embargo de declaração, deveria ter ocorrido ontem. O Tribunal Regional Eleitoral tinha uma sessão para ontem pela manhã, e os nossos ouvintes e telespectadores estão lembrados que nós dissemos aqui que já eram quase 11 horas da manhã
e não havia começado a sessão. Ela não começou até aquele horário e nem começou em horário nenhum. A sessão foi suspensa. Remarcaram outra sessão para este julgamento na próxima semana. Entendamos que a justiça brasileira entra de recesso, férias, a partir do dia 20 de dezembro. A partir do dia 20 de dezembro, a justiça brasileira está em recesso. Ninguém trabalha de 20 de dezembro até 31 de janeiro de 2024. A justiça só volta a trabalhar no dia 1º de fevereiro. E até lá, repito, se Evandro tiver juízo, não vai fazer a besteira de se filiar a nenhum partido, até que o Tribunal Superior Eleitoral dê o seu veredito, finalize a questão. Até lá, nós vamos ter ainda muita falácia, muito disse-me-disse, muita notícia trabalhada para aparecer, para que as partes apareçam. O certo é que Evandro Leitão, a carta de anuência que o PDT deu a ele para ele poder sair do partido sem ser atingido pelas penas da lei da fidelidade partidária, ela está com seus efeitos suspensos. Não tem validade alguma. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que a validou, está suspensa, porque o recurso na Justiça Eleitoral, em regra, todos os recursos contra uma decisão na área da Justiça Eleitoral, em regra, o recurso suspende os efeitos da decisão. O próprio Evandro sabe disso. E os colegas jornalistas, a partir de agora, também estão sabendo. E a fanfarra, o discurso falacioso do Evandro, que se filia hoje ou amanhã, pode acontecer, mas só se ele tiver realmente coragem de fazer. E eu acho difícil que isso aconteça. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson, olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos sobre a consideração do secretário Salmito Filho. Voltamos a falar de hidrogênio verde. Por enquanto, as notícias de jornais e muitos seminários, muitas reuniões e algumas consultorias de projetos logísticos, viabilidade econômica, de formulação jurídica, articulam todos em torno das instâncias do poder público, sobretudo governadores, e muitos protocolos de intenção, enquanto empresários não dão os primeiros passos para montar suas plantas industriais com os seus próprios recursos. As notícias vão caminhando da direção mais clara do que significa os muitos bilhões de reais que o negócio do hidrogênio verde requer. Também temos que o senador Marcos Rogério, do PL, que declara voto contrário à indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o senador, a Casa, o Senado Federal, tem a oportunidade de dar uma resposta clara à população se rejeitar o nome de Dino. Para o parlamentar, a indicação do ministro piora o cenário político brasileiro. Também temos que o Partido Novo levanta questionamentos sobre a norma que restabeleceu o voto de qualidade no CARF. A lei prevê que, em caso de empate nos julgamentos de disputas tributárias do CARF, o voto decisivo será da presidência da sessão, ocupado por representante do fisco, conferindo-lhe a prerrogativa de proferir 2 votos, um ordinário e um voto de qualidade.
E também temos que senadores e familiares de refém em poder do Hamas cobram reforços pela libertação. Jorge Seif, que presidiu os trabalhos da mesa, afirmou que o dia 7 de outubro de 2023 entrou para o calendário judeu como o dia mais horrível, obscuro e inaceitável. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal destaque sobre Bolsonaro, que estava como pinto no lixo na posse de Milei, com o qual se fortaleceu. Também temos em destaque que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, julga hoje se proíbe o uso de constelação familiar no judiciário. Com os destaques do Globo, temos sobre a primeira-dama, Janja, que se pronuncia após ataque hacker. Ataques de ódio chegaram a outro patamar. E também temos que o governo prorroga o prazo do desenrola sobre economia e parcelamento de dívidas. Com a última da Folha de São Paulo, temos que o último dia da conferência da COP28, na reta final da conferência, cresce a pressão contra a exploração de petróleo na Amazônia. E também temos em destaque sobre as eleições de 2024, que assalto a Tabata leva a bate-boca eleitoral e expõe segurança como campo minado para 2023, assalto com a paulista Tabata Amaral. Bom, agora é o momento de fazermos mais um intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Bom, o ministro da Justiça, Flávio Dino, vai ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Não será fácil. Das últimas indicações presidenciais para ministro do Supremo, sem dúvida, esta vai ser a mais difícil de todas para o nome ser aprovado no Senado da República. Bolsonaro teve dificuldade para aprovar o nome de um dos seus 2 indicados, mas, quando a matéria foi para o plenário, o nome foi aprovado sem muita dificuldade. A dificuldade maior foi só a demora que os senadores impuseram para marcar a sessão de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e, imediatamente depois, a votação no plenário. Flávio Dino, sem dúvida, vai ter os 41 votos no plenário do Senado necessário para a aprovação do seu nome. Mas isso pode não acontecer amanhã, como está previsto. A Comissão de Constituição e Justiça vai ter a sua reunião, mas, após a reunião, seja aprovado ou não na comissão, o nome terá que ir a plenário. E é possível que não vá a plenário no mesmo dia amanhã, porque as conversas ainda não foram concluídas e os 41 votos para aprovar o seu nome ainda não estão garantidos. Mas não é bom para o Supremo Tribunal Federal que receba um ministro cuja indicação tenha sofrido todo esse desgaste. A indicação de um nome para o ministro do Supremo Tribunal Federal, além daquelas exigências legais da Constituição da República, é preciso que ela aconteça de forma muito moderada. Poderia-se dizer não consensual. Tudo bem, pode ser que alguém discorde da indicação daquele nome, mas não uma discordância no nível que estamos tendo agora. O ministro chegando ao Supremo, e acredito que chegará muito desgastado. E isso perde a corte, perdemos todos os jurisdicionados. Com essa observação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência e prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!